Só, Josué capítulo 7. Eu quero falar sobre esse capítulo, mas na verdade algumas lições que a gente encontra em Josué capítulo 7. Mas eu quero ler o verso 13 e ler o verso 21 com você. Então, Josué capítulo 7, versículo 13 e versículo 21. E desse texto eu quero tirar algumas lições para nós. Apesar de ser um texto que fala do pecado de Acã, um texto que fala de santidade, um texto que fala desse compromisso e responsabilidade que todo o servo de Deus precisa ter com ele e com o reino, todavia, eu quero apenas ler os versos 13 e 21 e dele tirar aqui algumas lições entre tantas que esse texto tem para nós. Se você achou, pode dizer um amém, bem forte aí? Amém. Diz assim, Josué, capítulo 7, de versículo 13, diz assim: levanta-te, santifica o povo, e dize, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de ti, Israel, diante dos teus inimigos não poderás suster-te, até que tires o anátema do meio de vós. Verso 21. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eles que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Amém? Podem sentar-se. Só para que possamos ter uma noção do que o texto de Josué capítulo 7 narra e nos ensina, você precisa só lembrar que o contexto aqui é de Josué, o sucessor de Moisés, que está conquistando Canaã, a Palestina, a terra prometida do Senhor. Por isso Josué já tinha conquistado a cidade de Jericó. Capítulo 2 desse mesmo livro, depois o capítulo 5, mais especificamente, falam desse momento da conquista. Já está, a cidade de Jericó é uma cidade quase que invencível naquele contexto, mas Deus orientou Josué e ele vence aquela batalha. Só que Josué, apesar de ter vencido a batalha com Jericó, ter conquistado Jericó, ele não busca as orientações do Senhor, e aí começa apenas a espiar a cidade de Ai, e aí manda alguns poucos soldados para vencer essa batalha, mas chegando lá perde. E aí esses homens voltam chorosos, voltam deprimidos, voltam chorosos diante do Senhor e diante de Josué, e aí perguntam o que havia acontecido. E aí Josué então vai diante do Senhor e faz a consulta que deveria ter feito antes. E aí Deus diz: olha, há um anátema no vosso meio, porque a ordem do Senhor era que todas essas cidades que estivessem sendo conquistadas, pelo menos em específico a cidade de Jericó e de Ai, eles não deveriam trazer nenhum despojo de guerra, não deveriam pegar nada que pertencesse àquelas cidades. Só que Acã teve um olho grande naquelas questões que estão ditas no verso 21. Ele olhou lá uma capa babilônica, ele olhou lá ouro, ele olhou lá também prata, e ele então leva para sua tenda, acaba um buraquinho, esconde lá e lá fica em oculto. E aí Deus diz para Josué: porque há uma anátema, há alguma abominação no meio de vocês, há uma desobediência, uma rebeldia no meio de vocês. E aí então Deus orienta Josué, escolhendo, ou seja, apontando qual era a tribo, da tribo qual era a família, e da família quem era o homem que havia pecado. E até que chegam lá a Acã, descobrem então, Acã acaba também confessando diante do que Deus havia revelado, e aí por último ele teve que ser eliminado de uma maneira bem radical naquele contexto do meio do povo de Israel. Há algumas lições que eu quero chamar a sua atenção quando a gente olha para esse texto, quando a gente olha para essa realidade da história de Israel. Primeiro, é que eu preciso sempre prestar atenção que uma grande vitória de ontem não pode jamais fazer me garantir a pequena ou também grande vitória de amanhã. Eu preciso ser alguém que, andando com Deus e caminhando com Deus, eu saiba que a minha caminhada ela é dinâmica, ela é renovável. A Bíblia diz
elas se renovam a cada manhã. Ou seja, o que acontece é que esse homem teve uma grande vitória. Esse homem conquistou uma cidade que seria naquele contexto invencível, aquela cidade que a muralha só cairia debaixo do poder poderoso de Deus, debaixo do poder de Deus, debaixo da orientação de Deus, como aconteceu. Mas ele então fica um pouco desprecavido em relação à nova conquista, à nova cidade. Daí eu aprendo que uma poderosa vitória de ontem, ou seja, se você tem sido alguém que Deus tem ministrado na sua vida, tem trabalhado de maneira especial, tem te permitido muitas coisas boas no seu ontem, se você teve experiências gloriosas ontem, se algo aconteceu com você ontem, se Deus atendeu a uma oração ontem, isso não garante que amanhã será da mesma forma, será do mesmo jeito, será da mesma maneira. Ou seja, em outras palavras, eu preciso estar sempre me preparando para novas experiências, eu preciso estar sempre me preparando para novas coisas, eu preciso estar sempre me preparando para novas responsabilidades, eu preciso estar sempre me renovando na minha caminhada com Deus. Uma das definições de Jesus que nós conhecemos muito bem, Evangelho de João capítulo 14 verso 6, ele diz: eu sou o caminho. Caminho é para caminhar, caminho é para andar, caminho é para progredir, caminho é para se mobilizar. Isso significa renovação na nossa caminhada com Deus. Segunda coisa que esse texto me chama a atenção, e eu quero chamar a sua atenção também, tem a ver com orientação. Olha só que o texto que vai falar, que é o capítulo 5, que é o capítulo 6, que vão falar, o capítulo 2 também, que vão falar da conquista de Jericó. O Josué, como líder, recebeu orientação do Senhor. Ele consultou ao Senhor. Mais à frente na história bíblica, quando você vê alguns reis como Davi e outros mais, eram reis que quando iam para uma batalha, eles sempre consultavam o Senhor. Eles esperavam que o profeta daquele tempo, daquela época, ou que o sacerdote de alguma forma pudesse trazer uma orientação do Senhor. E aí o que acontece é que esse Josué, nesse momento, ele não busca a orientação do Senhor. Quando você começa lendo, ele já envia os homens, porque está assim saboreando o gostinho da vitória sobre Jericó. Então ele nem busca saber o que Deus tinha a dizer. Ele simplesmente pega os seus vigias, os seus espias, os seus soldados, e diz: vai lá, dá uma olhadinha na cidade. E quando ele diz: olha, vai ser café pequeno para nós, ele então já diz quem vai e o que vão fazer, mas não busca orientação do Senhor. Eu quero chamar a sua atenção, é que essa tem sido uma das grandes dificuldades nossas, uma das grandes dificuldades dos crentes hoje, uma das grandes dificuldades do povo de Deus hoje, uma das grandes dificuldades da igreja de Deus hoje, é consultar o Senhor e confiar nele. Você, mais uma vez, estou sempre lembrando da história de Jericó, porque foi a conquista anterior, e talvez por muito dessa conquista anterior ter sido uma bênção, dificultou de alguma forma a Josué entender algumas coisas que ele deveria fazer. Lembra-se que para conquistar Jericó ele teve que seguir uma orientação do Senhor? A princípio uma orientação até absurda, porque era uma muralha que não tinha como se transpor, e Deus diz: olha, um dia por semana, você vai lá, primeiro dia roda a cidade, todo mundo em silêncio, segundo dia roda a cidade uma vez só, todo mundo em silêncio, até o sexto dia. Quando chegou o sétimo dia, roda agora 7 vezes, e na hora certa eu vou dizer: grita, e todos irão gritar, e o resto do Senhor eu que faço. Orientação do Senhor é o que eu e você precisamos. Orientação do Senhor é o que eu e você não devemos dispensar. Orientação do Senhor é o que tem faltado em nossa vida. Nós não temos consultado o Senhor. A gente compra, a gente vende, a gente vai, a gente vem, a gente fecha, a gente abre, a gente começa negócio, fecha negócio, a gente sai vivendo e fazendo tudo e todas as coisas em nossa vida sem consultar o Senhor, e outras sem confiar no Senhor. Temos aprendido aqui em nossos cursos de ensino da palavra de terça-feira exatamente sobre isso. Confiar no Senhor é entregar o caminho ao Senhor, é confiar no Senhor, fazer o bem, é saber que Ele sabe o que tem que ser feito. E mais uma vez, lembrando uma outra história, inclusive de guerra nas Escrituras, 2 de Crônicas capítulo 20, lembram-se?
aquele rei estava, Josafá estava diante de uma grande situação. 3 nações, Edomitas, Moabitas e Amonitas, 3 nações vieram contra o povo do Senhor. E aí esse rei começa a orar. E lá no verso 12, 2 Crônicas 20, ele faz essa seguinte oração: ah, Senhor, nós somos poucos diante dessa grande multidão, e eu não sei o que fazer. O que a gente faz? Aí Deus então diz: bom, você não sabe, mas eu sei. Faz o seguinte: faça com que todos esses soldados vão para de férias, dá folga para todo mundo. Senhor, só lembrando que eu perguntei ao Senhor na minha oração, coisa de grande. Lembrando ao Senhor que eu perguntei ao Senhor na minha oração o que fazer, mas é numa guerra, Senhor. Só para o Senhor se lembrar. Sim, eu sei, mas você não sabe o que fazer, eu sei. Dá férias para os soldados, mas chama todos os músicos, todos os cantores, e vocês vão cantando até o local da guerra. E a gente já sabe que em outras oportunidades já falei isso aqui. Quando em certa distância os inimigos de Israel, os inimigos de Judá, não estavam vendo ainda o exército, que na verdade não era exército, era um grupo de músicos e de cantores, mas eles já à distância ouviam o cântico, porque eles estavam cantando com vida, estavam cantando com força, estavam cantando com vontade. E aí quando eles começam a ouvir aquele cântico, eles dizem assim: opa, só se canta quando termina a guerra, quando se ganha a guerra, quando se vence a guerra. Se eles estão cantando, no mínimo, eles estão com os egípcios, estão com os babilônios, e a guerra já está garantida para eles. Então eles já estão vindo cantando a vitória que já está garantida. Aí nisso, um olha para o outro e diz: por que você me trouxe para essa furada? O outro diz: por que você me trouxe também? O outro diz: não, eu vi porque ele me chamou. E aí nisso os 3 exércitos brigaram entre si, mataram-se entre si. E quando Judá, o povo do Senhor, chega no lugar cantando e louvando ao Senhor, não tinha um para contar a história. Eles só encontraram cadáveres. Sabe por quê? Porque eles consultaram o Senhor, confiaram no Senhor e estiveram debaixo da orientação do Senhor. Salmo 118, verso 8 vai dizer que o homem precisa confiar no Senhor. Bem-aventurado é o homem que confia no Senhor. Eu e você precisamos ter essa orientação de Deus para a nossa vida, porque muitas vezes é isso que acontece, como aconteceu com o povo de Judá, com Israel, com Josué, porque não estamos debaixo da orientação do Senhor. Terceira coisa que eu preciso que você preste atenção aqui é santificação. Sem santificação ninguém agrada ao Senhor. Hebreus 12:14 diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por isso que no texto que lemos, verso 13 especificamente, está exatamente dizendo isso. Olha, santifica. Tem anátema no meio de vocês, tem que tirar o que está contaminando, tem que tirar o que é ruim, tem que tirar o que é abominável, tem que tirar o que contaminou vocês. Não há como nós pensarmos, queridos irmãos, em vitória, em triunfo, em vida com Deus, em vida abençoada, em vida saudável, em vida de relacionamento com Deus, se nós não andarmos em santidade. E santidade, já disse em outras oportunidades, é separado para Deus. É consagrado para Deus, é exclusivo para Deus. Por isso não pode se ter uma vida que não tenha santidade, não se pode ter uma vida que não tenha compromisso. Pedro já vai dizer também no 15: sede santos, começando aquele que vos chamou. Está faltando isso na vida da maioria dos crentes hoje, está faltando isso na vida de muita gente hoje, está faltando isso na vida de muita gente que se diz inclusive do Senhor hoje. Porque são pessoas que não estão especificamente andando em santidade. Muita gente fica dizendo que isso é coisa obsoleta, arcaica, antagônica, do passado, não é nada contemporâneo, Jesus só quer o coração, coisas dessa natureza. Gente sem compromisso com as coisas de Deus. Outra verdade que esse texto me ensina é a importância da obediência. Quem consulta o Senhor, quem busca a orientação do Senhor, quem anda em santidade, vive em obediência. E lembram-se que nós tivemos uma oportunidade aqui, onde nós falamos sobre obediência, lendo o texto de Romanos capítulo 1, verso 5, porque lá quando Paulo está escrevendo aquela igreja, está dizendo sobre a nossa salvação, sobre a salvação dos crentes em Cristo Jesus, dos cristãos, dos discípulos de Jesus, e ele lá diz assim, que nós fomos chamados para a obediência da fé.
O que ele está dizendo é que se nós fomos chamados para a fé em Cristo, a fé cristã, essa fé é que nos proporciona a obediência. Então, por isso, se eu obedeço, é porque eu sou da fé. Se eu não obedeço, é porque eu não sou da fé. Mas para eu ser da fé, aí lembra Salmo 9 e verso 10: em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Ou seja, eu só vou ter fé se eu ando com Deus, se eu me relaciono com Deus, se eu tenho intimidade com Deus, se eu busco conhecer a Deus, se eu estou seguindo o conselho de Oséias: crescei em graça e conhecimento, crescei a cada dia mais. E Oséias também vai dizer que nós somos destruídos porque nos falta o conhecimento. Ou seja, obediência é fruto de eu ser da fé, e eu ser da fé é fruto do meu conhecer a Deus, da minha caminhada com Deus. Não há como viver na presença de Deus sem obediência. E quando hoje nós encontramos tanta gente sem obediência, não vivendo conforme a obediência da fé, é porque é da igreja, é de qualquer outra coisa, menos da fé. E não é da fé porque não está conhecendo a Deus, não está tendo comunhão com Deus, não está vivendo com Deus, não está se relacionando com Deus. Outra verdade que esse texto me chama a atenção é que eu e você temos que aprender a viver com regras. A maioria de nós pensa que a liberdade que alcançamos em Cristo Jesus não tem regras, não tem princípios, não tem ordem a respeito daquilo que nós temos que ser e viver. Porque regras, ou seja, princípios, não há como se viver sem. Deus nos dá princípios. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 9, da primeira carta, versos de 25 a 27, ele vai exatamente dizer isso. E ele compara a vida cristã a um atleta que está correndo. Ele diz assim: olha, eu para alcançar a coroa que não é perecível, eu de muitas coisas me abstenho. Se você olhar para qualquer atleta aí, de qualquer que seja o seu ramo do esporte, do atletismo, eles precisam se abster de muita coisa. Eles precisam seguir regras, senão não dá. Seja ele qual for, de qual esporte for, de qual categoria for, se ele não treinar, se ele não se disciplinar, se ele não seguir regras, não vai ser o atleta que ele quer ser e precisa ser. Tem que seguir regras. Deus tem regras, Deus tem princípios, Deus tem normas, são regras da graça, são graciosamente as regras de Deus para nós. Porque volta a dizer de novo, lembra de Jericó, por exemplo? E aqui também, de Ai, quando você vai para o capítulo 8, agora que Deus orientando Josué, diz como fazer. Aí Deus diz assim: olha, põe uma emboscada por trás da cidade e põe um outro grupo na frente para poder gritar. Quando essa turma então achar que vocês que estão na frente da cidade desistiram da guerra e foram embora, eles virão atrás de vocês para poder matar vocês. Quando eles vierem atrás de vocês, a cidade fica vazia, e o grupo que está atrás da cidade na emboscada entra na cidade e tomou a cidade. Orientação de Deus, é regra que Deus deu. Para vencer Jericó, que está no capítulo 6, Deus deu a mesma orientação. Ó, já pensou? 7 dias só em silêncio? E para fazer crente ficar em silêncio já é uma coisa, né, extraordinária, é um grande milagre de Deus. Ficou 7 dias sem falar nada, rodando a cidade, olhando para os vigias, olhando para a muralha. Regras. Eu e você não podemos pensar em viver em santidade, em compromisso, nem vida cristã, se nós não andarmos segundo as regras de Deus. Não são as regras dos homens, não são as leis dos homens, não são os princípios dos homens, mas são os princípios de Deus, são as regras de Deus, são as leis de Deus para a nossa alma, para o nosso coração. Penúltima lição: eu e você temos que tomar cuidado com o perigo das coisas escondidas. A Bíblia me ensina que todo ser humano tem a sua intimidade. Isso é uma coisa. Todo ser humano tem o seu lado íntimo, ou o aspecto íntimo da sua vida. Isso é uma coisa. Mas a Bíblia diz que eu não posso ser aquele do qual alguma coisa que eu faça seja aquilo que não possa ser visto, que não possa ser ouvido, que não possa ser sabido. Eu não posso ter uma vida com muita coisa oculta. Eu não posso ser alguém que vive com coisas escondidas dentro da tenda. Eu não vou conseguir jamais viver com esse perigo do pecado oculto, da coisa oculta, da coisa escondida, da coisa obscura, da coisa que a gente fica achando até que Deus não sabe.
Por isso que eu e você temos que fazer sempre aquela oração do Salmo 139, lembra? Verso 24: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. E quando a gente fala de coisa escondida, crente só pensa em dois pecados: pensa em adultério e pensa em furto ou pensa em vício. Mas e aí se você tem sentimentos ocultos e que não são do Evangelho no seu coração? E se você tem intenções que são intenções obscuras, motivações que são motivações não aprovadas por Deus, até quando você está fazendo a obra de Deus, eu e você precisamos entender que essas coisas não podem estar escondidas na tenda da nossa vida. Não há como eu viver numa vida de compromisso com Deus com coisas escondidas. E é importante também se saber o seguinte: muita gente diz assim, não, depende. Se está escondidinho dentro da minha tenda, ninguém vai sofrer com isso. Olha só, por causa do oculto da tenda de Acã, 36 famílias morreram. 36 famílias, pai, mãe, filhos, irmãos. 36 não é pessoas, é famílias. 36 famílias morrem por causa de um cara que resolveu esconder uma capa babilônica, 200 ciclos de prata, uma cunha de ouro, cobiçou, e não era para cobiçar, não era para ter pego, não era para ter levado, e botou dentro da sua tenda e escondeu. Nós temos que tomar cuidado com esse perigo que tem o pecado, ou seja lá o que for, que vive como escondido na nossa alma, escondido na nossa existência, escondido na nossa vida, do qual a gente fica sempre vivendo assim, com medo da sombra, porque até a sombra da gente pode ser uma ameaça de tanta coisa escondida na nossa existência. E a última coisa eu quero chamar a sua atenção: quando eu olho para essa história, eu tenho que prestar atenção que eu não posso tomar posse daquilo que não me pertence. E aqui, especificamente, foi algo de valor. Mas eu preciso também dizer para você que quando eu tomo posse de uma oportunidade que não era minha, quando eu tomo posse de uma posição que não era minha, quando eu tomo posse de uma alegria que não era minha, quando eu tomo posse de uma satisfação, de um prazer em fazer algo na casa de Deus, na obra do Senhor, que também não era minha, quando eu tomo posse da liberdade de alguém que também não é minha, eu estou cometendo o mesmo erro de Acã. Deixa eu dar um exemplo aqui só para você prestar atenção e se ligar naquilo que a gente pode estar tomando posse. Pastor, nunca levei R$1 de ninguém, nunca peguei um centavo de alguém. Mas olha só o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que quando a gente faz o bem ao outro, só um exemplo, a gente tem que fazer assim: a mão esquerda fez, mas a direita não viu. A mão direita fez, mas a esquerda não viu. Porque eu não posso ir fazendo o bem para você, permitir que você se sinta escravo meu só porque eu fiz um bem a você. Eu não posso permitir que você fique se sentindo obrigado a me atender em tudo que eu te pedi, a me atender em tudo que eu achar que você tem que vir e fazer, só porque eu um dia fiz. Por isso que quando eu abençoo alguém, eu não posso chegar e dizer assim: foi Deus que me tocou, tá? Foi Deus que me mandou aqui, tá? Estou te abençoando, hein? Grava esse dia, hein? Fotografa aí, fica tudo, registra aí, põe na sua agenda. Eu não posso fazer com que ninguém fique se sentindo submisso a mim, porque eu estendi a mão como deveria, conforme o Evangelho, conforme a verdade da palavra, ter estendido a mão e ter abençoado. Isso é tomar posse daquilo que não te pertence. Está tomando posse da liberdade de alguém. Está tomando posse de alguém que pode um dia simplesmente olhar para você e dizer: não concordo. Não concordo, porque eu não concordo. Alguém que pode simplesmente dizer para você: hoje, agora, nessa situação, eu não caminho contigo, vai sozinho. Por quê? Porque eu não posso ser esse que fica tomando aquilo que não me pertence. Às vezes a ideia não era minha, mas eu digo que era. Às vezes a motivação não era minha, mas eu digo que era. Às vezes a oportunidade não era minha, mas eu entrei. Às vezes a porta não se abriu para mim, mas foi eu que passei primeiro. Isso é tomar posse daquilo que não me pertence. E Deus que sabe aquilo que você tomou posse e que não te pertence, vai te chamar na prestação de contas mais cedo ou mais tarde. Você recebe essa palavra? Feche seus olhos então, curva a sua cabeça, eu quero orar com você. Senhor Jesus, nós te damos graças, porque